Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula nós vamos continuar falando sobre a biblioteca Inquiripai. Se você está chegando nessa aula pela primeira vez, para que a gente possa estar utilizando a biblioteca Inquiripai, é necessário fazer a instalação da mesma, tá bom? Então eu aconselho você a abrir o seu terminal e rodar esse comando aqui no seu terminal, tá bom? E isso vai instalar a biblioteca na sua máquina. Se você, como eu, que não gosta de instalar as coisas na máquina, mas sim num ambiente virtual, então eu aconselho você primeiro criar o seu ambiente virtual, depois ativá-lo, tá bom? Para que sim você possa fazer a instalação da mesma. Se você for ativar e der um erro aqui no terminal, é porque você não tem a permissão dada pelo seu sistema. Então é necessário dar essa permissão e tem um vídeo aí no canal rapidamente ensinando como fazer isso, tá bom? Então eu ensino a criar seu ambiente virtual e ativá-lo e fazendo a ativação lá no seu sistema, tá? Bem, dito isso, todos já estão aí, né, com a biblioteca instalada. Bora então para a aula de hoje, tá bom? Bem, a aula de hoje nós vamos falar sobre o checkbox, tá bom? Então eu vou criar aqui o chamado checkbox.py, tá bom? Bem, que é o checkbox, tá bom? O checkbox, gente, vai permitir que o usuário ele selecione múltiplas opções de uma lista, tá? Então, o usuário ele pode marcar, desmarcar opções usando a barra do teclado, tá bom? Então, o espaço vai ser usado para marcar e desmarcar as opções. Isso é ideal, gente, para poder selecionar o quê? Múltiplos itens antes de confirmar. Então, o resultado final será o quê? Vai ser uma lista de valores selecionados. É isso que vai nos retornar uma lista com os valores das opções selecionadas pelo usuário. Bem, bora lá para a prática, que fica muito mais fácil entender praticando, né? Do que somente a teoria fala, né? Então, bora lá. Na biblioteca Inquiripai, a gente vai encontrar o prompt, tá? Lembrando que da biblioteca Inquiripai, importando o Inquire, a gente já viu tudo, tá? Basicamente tudo, né? Então, a gente passou por todos os prompts utilizando o Inquire. Bem, dito isso, agora nós estamos passando pelo prompt e já estamos quase finalizando, viu, gente? Eu acredito que depois dessa aula a gente tem mais um sobre prompt e aí depois a gente vem para a parte de customizar o, acho que vai ter mais umas 3 aulas, né? Depois dessa, acho que vai mais 3 aulas, mas somente mais uma aula de prompt e aí nós finalizamos o prompt, tá? Bem, dito isso, bora lá, vamos para a aula, né? Vamos para o que interessa. Bem, como a gente pode usar o checkbox, tá bom? Então, a gente cria, tá bom? Seguindo a mesma regra de sempre, tá, gente? Para quem está acompanhando a aula, já sabe como fazer, tá? Você cria uma variável que você vai atribuir uma lista de dicionário. Lembrando que cada dicionário vai ter o detalhe de uma pergunta. Então, você pode ter vários dicionários, tá bom? Aqui, ó. Então, eu poderia ter uma, duas, três definições de perguntas e cada uma delas poderia ser de um tipo, tá? Bem, bora lá, vamos fazer as coisas acontecer. Bem, o que eu vou fazer? Vamos lá, vamos por parte. O que eu fiz aqui, para quem é novo, eu importei, tá bom, a função prompt de onde? Da biblioteca Inquiripai, tá? E isso vai nos permitir o quê? Vai nos permitir criar perguntas interativas no terminal. Pronto. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma variável chamada pergunta, que eu estou atribuindo, olha aqui o sinal de atribuição, estou atribuindo para dentro da minha pergunta o quê? Uma lista de dicionário, porque eu tenho uma lista aqui, que de lista, a definição de lista em Python é feita pelo colchete e o dicionário pela chave, tá bom? Bem, se eu tenho uma lista de dicionários, significa que eu vou definir uma lista contendo um dicionário que vai representar uma pergunta interativa. E se eu tenho um dicionário, eu tenho chave e valor. Então, vamos ver como é que a gente trabalha com essa chave e valor, né? Para quem já está acompanhando a aula, já deve até ter feito aí um exemplo, né? E já está seguindo aí, né? Agora, para quem está aí ainda, é a primeira aula, vamos lá. Precisamos definir um tipo, tá bom? E aqui você vai dizer qual é o tipo.
E aí vamos seguir, né? Aqui, bonitinho, aspa simples ou aspa dupla. Vamos lá, lembrando, em parte nós definimos uma string usando o quê? Aspa simples ou aspa dupla. Então, tanto faz eu utilizar a aspa simples como dupla, tá? Mas tenta seguir a mesma regrinha para ficar bonitinho aí o seu código, né? Para não ficar um negócio bagunçado. Bem, bora lá. Eu vou definir o tipo da pergunta como que check box, tá? Esse é o que nós vamos aprender hoje, mas eu poderia estar definindo como input, como list, como relist, como confirm, todos esses aqui que a gente já viu, ó, text, secret, relist, number, list, firepacket, expand, confirm, e agora o checkbox, tá bom? Então a gente vê que todos esses prompt, a gente vai definir o tipo aqui. Bem, feito isso, no name, é o nome da variável onde as respostas selecionadas serão armazenadas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui que é linguagens, tá? Lembrando que eu falei que no checkbox, tá bom? O resultado final será o que? Uma lista. Então, dentro da minha variável linguagens, que na verdade é uma chave, ele vai ter o valor, mas esse valor, esse retorno, tá bom? Vai ser o que? Um dicionário. Ou vai ser um dicionário, vai ser uma lista, tá bom? Bem, bora lá. Vamos ver as coisas acontecendo, tá? Bem, criei a minha variável, agora eu vou te passar uma mensagem que vai ser exibida para o usuário, tá? Então, vou dizer quais linguagens de programação ou programação você conhece. Bem, essa é a mensagem que vai ser exibida para o usuário. Agora, eu vou passar a minha lista de perguntas, de opções para o usuário, tá bom? Bem, e não é chave, é dicionário, é uma lista. Lista se dá pelo colchete. Então, vamos lá. Então, eu vou passar uma lista de opções que o usuário vai poder o quê? Selecionar. E aí, eu vou falar para ele, olha, a primeira opção vai ser Python, tá? A segunda opção vai ser Java, Script. A terceira opção vai ser Java. Pode colocar isso tudo numa linha só, tá, gente? Eu tô pulando aqui a linha, tá? Só para a gente poder ficar melhor para visualizar, tá? Mas tudo isso aqui poderia estar vírgula, JavaScript, vírgula, Java, vírgula, enfim, tá? Lembrando sempre, definir a string, tá bom? Com aspas simples ou aspas duplas, tá? Então, temos aí C++, temos C, temos o Go, temos o Lambda, enfim, tá? Isso aí é as linguagens de programações. Bem, o que eu vou fazer? Agora eu vou exibir a pergunta. Como é que eu exibo a pergunta? Pegando a minha função prompt, tá bom? Se eu olhar a minha função prompt, ela espera receber a pergunta, tá bom? Então, eu tenho que passar a pergunta para o usuário. Onde está a minha pergunta? Vamos lá, minha pergunta está dentro da variável pergunta, que eu atribuí para dentro dela, que é minha lista de perguntas. Nesse caso, eu tenho uma única pergunta, porque só tenho um único dicionário, que tem a definição da minha pergunta, que tem o quê? Qual é o tipo, qual é o nome da variável, qual é a mensagem que vai ser exibida para o usuário e qual é a lista de opções, tá bom? Bem, dito isso, vou colocar ela aqui. Pergunta, tá bom? Bem, eu quero passar o que é a resposta para dentro de onde? Dentro da minha variável resposta, tá? Bem, agora eu posso exibir, tá bom? No nosso terminal, o quê? A lista de linguagens que o usuário escolheu. Vamos lá? Eu vou dar aqui um print, tá? Vou formatar a string e vou dizer, ó, linguagens escolhidas. E como é que eu pego a linguagem escolhida pelo usuário? As linguagens, né? Pode ser uma ou mais de uma, né? Acessando a resposta e a chave que eu defini como o lugar onde vai ser guardada a resposta do usuário, que é o que? Linguagens, tá bom? Então, isso aqui vai me retornar o quê? Uma lista com as opções, tá bom? Então, lembra, gente, isso aqui me retorna uma lista. E se eu tenho uma lista, eu tenho um iterável. Então, eu posso percorrer sobre ele. Então, eu poderia fazer um for sobre ele, tá bom?
Só assim para deixar uma dentro aí para vocês, né? Caso quem está um pouco mais avançado vai logo pensar, oxe, eu tenho uma lista, porque isso aqui, gente, vai me retornar o quê? Vai printar na tela algo desse tipo, tá? Ó, vamos supor que eu escolho Python e eu escolho C, tá? Então é assim que vai vir a resposta aqui no meu terminal, tá? Então ele está me retornando uma lista. Desde o começo eu falei que isso me retorna uma lista. E se eu tenho uma lista, eu tenho um interável. Se eu tenho um interável, eu posso iterar sobre ele. Então eu posso. Quem é que faz isso? O for faz a parte interável, tá bom? Então a gente vê que o for, se eu tenho um for, eu posso iterar, tá bom? Sobre algo, tá? Então bora lá. Vou dar aqui um print. Quais linguagens de programação você conhece? Aí eu vou dizer aqui para ele, eu conheço Python, eu conheço Java, eu conheço C, eu conheço C++, conheço JavaScript, enfim, eu poderia dizer para eles as linguagens que eu conheço, tá? Então vamos deixar esses aqui. E faltou o L aqui, tá? Então tem que passar a mesma coisa que está escrita aqui, gente, que você definiu como uma variável, aqui, tá? Bora lá. Vou fazer a mesma coisa, tá? Olha, eu posso percorrer essa lista usando a setinha para cima e para baixo. E para me selecionar, eu aperto o espaço, tá? Python, JavaScript, Java, C++, C. Poxa, selecionei Go, mas eu não sei Go. Como é que eu selecione, desmarco, dando espaço nele novamente, tá bom? Agora eu aperto Enter e aí vem, ok. Linguagem escolhida. Eu tenho uma lista com as linguagens, tá? Então, veja aqui, ó, a mesma forma que eu falei, tá? Então, ele me retorna uma lista com essa linguagem, com as linguagens que eu falei que eu sei, tá? Que eu conheço, tá? E lembre, se eu tenho uma lista, eu tenho um interável, então eu posso interar com ele utilizando o for, tá? Então, eu poderia atribuir essa resposta para dentro de uma variável e fazer um for, tá bom? Pegando cada elemento dessa lista, tá? Só para vocês saberem como poderia ser feito. Bem, bora lá. Continuando, a gente pode, tá bom? Criar, adicionar, né, valores padrões. Só que nesse caso a gente vai utilizar o inembre, tá? Nas nossas escolhas. Como assim? A gente podemos definir explicitamente as opções como marcadas, tá? Usando a chave inembre. Então, se eu quiser dizer para ele que vamos fazer aqui um outro exemplo. Uma coisa é usar o default, que vocês já estão acostumados, né? Uma coisa é, é usar o inembre, né? Então, bora lá. Na biblioteca, em KittyPy, eu vou importar, pronto, tá. Até aqui a gente já sabe. Definir a pergunta. Cria uma variável, atribui para dentro dela uma lista de dicionário, bom? Digo para ele qual é o tipo. Vou dizer que é do check, bom, tá? Crio e eu passo para ele o quê? O nome da variável que vai ser armazenada a resposta do usuário, tá bom? Como assim, ferramenta? Passo que é a mensagem que vai ser exibida para o usuário. Quais ferramentas você usa? Passo que é a lista das opções, tá? Então, nesse caso, a gente vai passar aqui uma lista de dicionário, tá? Lembrando, gente, a mesma coisa. O name. Lembra, gente, o dicionário nós temos chave e valor, tá? No name é aquilo que vai ser exibido para o usuário. O que vai ser exibido para o usuário? O doc, tá? Aí a gente tem o quê? O velho. O velho, o valor, tá bom? É o que vai ser armazenado dentro da nossa variável, vai ser doc, tá bom? E aí a gente agora tem o inumbre, tá? Que é a mesma coisa da gente falar que vai ser como padrão, tá bom?
Bem, a gente aprendeu que o default, a gente deixa algo lá como padrão, né? Selecionado. Aqui a gente usa o enum, tá? O enum. O que que esse carinha ele vai fazer, tá bom? Ele vai deixar já a opção como marcada, tá bom? E a gente vai fazer isso utilizando a chave enum. Então eu posso dizer que essa opção já vai vir como marcada, tá? E aí, só para a gente poder ver realmente que ela vai estar como marcada, a gente vai criar aqui umas outras, tá? O Git vai ser o que vai aparecer para o usuário. O que vai para dentro vai estar armazenado. E eu vou deixar também marcada, tá? Vamos criar um outro. Esse aqui não vai ser marcado. Vamos criar aqui ferramentas. Quais mais ferramentas que nós temos? Nós temos várias ferramentas, né? Que a gente pode estar utilizando. Pronto, vamos colocar nossa ferramenta, nossa IDE, a gente usa ela para programar, para fazer nossas coisas, né? Vamos colocar aqui o VS Code. Bom, a gente passar aqui o VS Code. Pronto. Vou chamar a nossa função prompt, que vai exibir a nossa pergunta para o usuário, e nós vamos atribuir isso aqui para dentro da variável resposta. Tá? E aí, pode dar o quê? Print, né, nas opções, né? Que a gente sabe que isso aqui vai retornar o quê? Uma lista, né? Então, print. Vou formatar strings, ferramentas escolhidas. A gente acessa pegando a chave que retorna aqui o valor, que é uma lista com as opções dada pelo usuário, tá? Então, para lá, vamos rodar. E olha, pessoal, já veio marcado o quê? O doc e o gate. Por quê? Porque eu já deixei aqui definido como padrão, entendeu? Que a opção doc e git, eles já vão estar marcadas. E no caso o usuário ele não selecione nada e ele simplesmente entre, essas são as opções que já vão vir, tá bom? Então você pode também, tá bom? Utilizar aí como padrão, já deixando marcada alguma opção, tá bom? Caso o usuário ele não queira, então é só ele desfocar, tá bom? E marcar o que ele quiser. Ou deixa tudo, deixa os outros dois e marca também o VS Code, tá bom? Então, vamos lá. Vou desmarcar tudo e vou dar enter. Foi nada, foi uma lista vazia porque ele não escolheu nada. Então você vê que realmente funciona, tá bom? Então o Enumber ele vai permitir a gente marcar, tá bom? Deixar já pré-marcado que selecionado uma do checkbox, tá bom? Uma opção aí do checkbox. Dito isso, continuar. Agora a gente vai ver como é que a gente vai criar grupos, tá bom? Com separador, tá bom? Como assim, Jéssica? Hum, Agora lá. Eu vou, na verdade, vou copiar para a gente ganhar tempo, né? Acredito que vocês já pegaram aí o jeito de fazer, tá? Então, bora lá, o que que a gente vai ver? A gente vai ver agora como a gente vai criar grupos com separator, tá bom? Separator, gente, ó. Separator, tá bom? É esse carinha aqui. Bem, a gente podemos, gente, agrupar as opções separando-as, tá bom? Com o nosso separador. Só que a gente tem que importá-lo, tá? Porque a gente está importando até o momento a função prompt, tá bom? Da nossa biblioteca em QueryPy, que vai nos permitir interagir com o usuário no nosso terminal. Para a gente poder criar, tá bom? Esse separator, a gente vai ter que importar a classe, tá bom? Separator, para que a gente possa criar divisores visuais, tá bom? Nas opções. Como é que a gente faz isso? A gente fala que da biblioteca em QueryPy, tá bom? Do separator, eu quero importar o separator, tá bom? E aí, como é que eu uso ele? Bora lá. Coisa, gente. A gente define aqui, a gente cria a nossa variável, atribui para dentro dela uma lista com dicionário, tá bom? Nesse dicionário a gente vai definir, tá bom?
a nossa pergunta. Está dizendo que ele é de checkbox, tá bom? Eu vou mudar o nome da variável, vou colocar tecnologias. Tecnologias. Eu vou fazer uma pergunta para o usuário, tá bom? Então, eu vou mudar essa pergunta e vou dizer aqui, ó, escolha suas tecnologias favoritas. E aí, a primeira coisa que eu já vou chegar aqui fazendo é criar um separador, tá bom? Só que esse meu separador, eu vou adicionar um título a ele, tá bom? Então, eu vou chegar aqui e eu vou falar assim, ó, vou chamar aqui o nosso separador, tá? E aí, o que eu posso olhar ele, ver o que que ele é. Ele é uma classe, então ele é uma classe, tá bom? E ele vai colocar aqui o quê, ó? Se eu não passar nada, ele já vem definido 15 vezes essa linhazinha aqui, o sinalzinho de menos, tá bom? Então, vai ficar aqui 15 vezes o sinalzinho de menos aparecendo aqui no nosso terminal, tá bom? No meu caso, no nosso caso, eu não vou deixar isso aqui pré-definido, porque eu quero deixar, no lugar de vir assim, posso passar o quê? Uma string. Ele tá falando aqui, ó, ele recebe uma string, então eu vou passar aqui uma string, então eu posso passar qualquer coisa. Poderia dizer para ele que eu ia querer que fosse assim, 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 qualquer coisa, tá bom? O que eu vou dizer para ele? Vou dizer para ele, olha, que o meu separador vai ficar assim, linguagens, tá? E aqui eu vou dizer para ele o que vai aparecer lá para o usuário. O valor Python, a opção Python. E o que vai ser me retornado? Python. E a gente vai deixar ele marcado, tá? Bem, eu vou colocar aqui, ó, JavaScript. O que vai aparecer para o usuário é o que está no name. O que vai para dentro da nossa variável é o que está no velho, tá? Então, JavaScript. E esse aqui não vai ficar marcado, não. Vou colocar aqui C++. Na verdade, eu vou mudar. No lugar de JavaScript, vamos colocar aqui Java. Java. E aqui, que vai para dentro da nossa variável C++. Bem, agora eu vou criar outro separador, tá bom? Uma vírgula que nós temos que colocar aqui. E agora eu vou falar para ele, olha, bancos de dados, tá? Então, o nosso separador que nós estamos fazendo é para separar a linguagem, das opções de linguagem da separação de bancos de dados, tá bom? Então, bora lá. O que eu vou fazer? Vou copiar aqui, vou colar aqui, tá bom? E aí, eu vou colocar aqui. Já que já está fazendo com P, vamos colocar Postgre. Esse aqui é, tá? Então, vai retornar o quê? Postgre SQL. Não vamos deixar nada já marcado, tá? Vou colocar aqui o MySQL e vou colocar aqui o MySQL, tá bom? Lembrando, o name é o que aparece, tá bom? Aqui no terminal como opção e o velho é o que retorna para dentro da nossa variável, tá? Bem, o próximo, vou colocar aqui MongoDB. Vai retornar MongoDB. Bem, a mesma coisa, tá bom? Vamos exibir a pergunta, tá? Para o nosso usuário, que está dentro da variável pergunta, e vamos atribuir a resposta dentro da variável resposta. E aí a gente pode pegar essa lista de respostas. Então, opa, só quero mudar aqui só a mensagem. Tecnologias escolhidas, tá? E aonde é que está? Dentro da nossa variável tecnologia.
E eu já tô vendo que tá tendo um erro ali e eu tenho que ver o porquê. Tá, olha aqui, ó. O bom, gente, do VS Code, dessas IDEs, que ela já marca, né, onde é que tem algum erro. Então, antes de você rodar o seu código, você já sabe que tem alguma coisa faltando, né? Agora vamos ver o que é que tá faltando aqui. Aqui, falta uma vírgula aqui. Prontinho. Bora lá. Então, nós vimos que nós temos aqui nosso separador, tá separando, tá bom? Nossa linguagem do nosso banco de dados. Nós temos outro separador aqui, tá bom? Então, nós estamos utilizando o separador já como, não só para separar, mas também para deixar como título, entendeu? Olha, linguagem. Qual é a linguagem que você gostaria de usar, tá bom? Python, né? Então, escolha a sua tecnologia favorita. Qual é a sua tecnologia favorita? A minha é Python, já deixei em casa, tá? Caso, né, você não seja Python, seja Java, você marca Java, se você mais, você marca C++, tá bom? Então, coloque, é, peraí, gente, quando você mexe ali no terminal, buga tudo, né? Bora lá. Então, vou colocar, já tá aqui, Python, vou deixar Python. Bora pro próximo. E aqui é para deixar com letra maiúscula. Então, vamos rodar, que tá com letra minúscula. Pronto. Então, qual é a sua, escolha as suas tecnologias favoritas. Bem, a minha linguagem é Python, deixa o Python já está marcado. Bancos de dados, Tigre, MySQL, ODB. Vamos de MySQL, tá? Bem, você pode colocar Postgre aqui, o que você desejar, tá? Bem, apertando Enter, vamos lá. Tecnologia escolhida, Python e MySQL, tá? Lembrando que aqui a gente tem um separador. Só que lembre, gente, se eu não passar nada aqui, tá? Vamos tirar aqui. Olha como é que ele vem. Temos aqui 15, sinalzinho de menos, tá bom? Eu poderia mudar isso? Poderia mudar. Eu poderia colocar aqui 15 vezes, é uma string que ele recebe, e colocar aqui asterisco, tá bom? Bora rodar. E agora ele vai fazer 15 asterisco aqui, tá bom? Bem, vou voltar do jeito que estava. Eu só queria mostrar, mas sempre lembro, gente. O negócio, gente, a gente, programador, você vai utilizar uma class, uma função, você está usando uma biblioteca, enfim, a gente está utilizando a biblioteca, estamos utilizando a biblioteca. Importamos algo dessa biblioteca para a gente usar. Bora lá, vamos ver o que ela é. Você olha aqui, olha, ela é uma class, entendeu? Porque essa aqui é uma class, mas o que a gente importou primeiro é o quê? É uma function, é uma função, o def aqui de função, tá bom? É uma função. Bem, tá bom. Isso aqui é uma classe, tá bom? O que ele espera receber? Na verdade, ele não espera. Se você não passa nada, ele já está fazendo aqui. Ele está dizendo para você que ele está atribuindo, tá bom? 15 sinalzinho de menos, tá bom? Então, você vai ter um separador aqui, sinalzinho de menos. Mas ele está dizendo que o tipo dele é o quê? É um str. Então, você tem que passar uma string para ele. Então, você pode passar alguma coisa, tá? E aí, a gente passou aqui, que é o quê? A gente colocou duas setinhas, dois sinalzinhos de menos e escrevemos linguagem de programação, mais dois sinalzinhos de menos, tá? E isso nos deixa com dois separador, tá bom? Então, nós temos o primeiro separador e o segundo separador, tá? E deixando o quê? O nosso terminal bonitinho e também mais intuitivo para o usuário. Então, ele sabe que eu estou perguntando para ele escolher suas tecnologias favoritas, desde a linguagem, tá bom? E desde também ao banco de dados. Então, eu quero que ele primeiro diga para mim qual é a linguagem de programação, tá bom? E aí não faz muito sentido nós deixar isso aqui já marcado, tá? Que aí a gente meio que tá, né, querendo supor alguma coisa, né? Então, vou deixar aqui, ó. Qual é a sua linguagem? Escolha a sua linguagem favorita. Então, Python, Java, C++, e aí que poderia termos várias outras linguagens, né? E aí ele vai escolher. E ele pode escolher também o banco de dados que ele gosta, tá bom? Então, escolher agora Java e Postgre, tá? E a gente vê que isso é nos retornado. E lembre, gente, é retornado uma lista, tá? E de novo eu vou falar, porque aí a pessoa vai falar,
Tem gente, né, que não tem ainda o conhecimento, gente. Tem que saber que cada pessoa tem um nível, tá? E aí a pessoa vai ficar pensando, poxa, como é que eu tiro isso de dentro desses colchetes, né? Como é que eu faço para acessar esses elementos? E aí, de novo, eu venho e falo para você, faça um foco, tá? E aí é o conhecimento básico da programação, gente. A gente tem que saber como é que funciona um for e como é que a gente trabalha com for. Temos que saber que se a gente tem uma lista ele é um iterador, então a gente pode iterar sobre ele, tá bom? E a gente itera sobre ele utilizando o quê? O for, tá? E aí tem aula aí de for, gente, no nosso canal, né? Caso alguém interesse, procura, né? Alguma aula aí que te interessa, né? Que vai te ajudar com isso, caso você tenha dificuldade. Mas o importante é você não ficar com dúvida e não ficar sem saber como é que você vai acessar esses elementos que está dentro de uma lista, tá? Bem, bora lá, vamos continuar, né? Porque o intuito dessa aula não é ensinar como pegar os elementos, né? Mas sim como trabalhar com prompts interativos, tá? Bem, agora a gente vai fazer aqui como de sempre, né, gente? Primeiro a gente aprende e depois a gente faz um projetinho, tá? E a gente vai fazer um projetinho bem bacana, tá? Bora lá. Qual é o projeto que a gente vai fazer hoje, gente? A gente vai fazer um projeto que a gente vai personalizar um pedido de pizza, tá? Então, bora lá. A gente vai fazer aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é importar a biblioteca em KittyPy, tá bom? Então, da biblioteca em KittyPy, então vai importar quem? O prompt, tá? Também da biblioteca em KittyPy, nós vai importar, tá bom? O empty input validator. Tudo isso a gente já viu, né? Para quem está acompanhando as aulas, já sabe o que é cada coisa, né? Quem não está acompanhando, eu vou explicar, né? Lógico, mas eu aconselho ver as aulas, gente, para aprender todos os prompts, tá? E assim você vai saber o que é cada um. Agora eu vou explicar nessa aula, lógico, né? Não vou passar aqui sem deixando alguém sem entender, né? O intuito é que todo mundo fique no mesmo nível, né? Por isso, gente, que eu estava ali falando do foco. Eu sei que tem pessoas que é nível básico, que ainda não sabe, né? O básico da linguagem. Ah, não sabe o básico da linguagem, então não deveria estar vendo o vídeo. Não, gente, não é assim, né? Não funciona assim. As pessoas, cada um tem o seu tempo, o seu ritmo, tá? E todo mundo vai chegar, tá bom? Junto. E nós vamos chegar junto, tá? O importante aqui é ninguém larga a mão de ninguém. Vamos junto, tá? Então, eu tenho paciência, né? Pode me perguntar e eu vou, caso você tenha alguma dúvida, eu vou te explicar, tá? Então, vamos fazer aqui um projetozinho. Vamos lá. Passo a passo. Eu estou importando o quê? A função prompt, tá bom? Da nossa biblioteca em KittyPy, para que a gente possa estar criando perguntas interativas no nosso terminal, tá? Eu estou agora importando o empty input validator para poder fazer validação para impedir respostas vazias, tá? É para isso que eu estou importando. Separator, você já viu, né? Aqui em cima, que a gente vai estar utilizando ele para poder adicionar separadores visuais na nossa lista de opções, tá? É para isso que nós estamos importando. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar dois dicionários, tá bom? Eu vou criar dicionários para já deixar pré-definido valores tanto para o tamanho da minha pizza quanto para massas, tá? E para vocês entenderem, tá? Bem, eu vou criar aqui, tá? Duas variáveis chamadas preço, tamanho. E eu estou dizendo que ele é um constante. Por que eu estou colocando como letra maiúscula? Toda vez que você colocar, ou você definir uma variável como letra maiúscula, você está dizendo que isso aqui é uma constante, e uma constante, ela não vai mudar de número, tá bom? O valor dela não muda. Por exemplo, se eu definir o pi, gente, ele não muda de número, de valor, tá bom? Esse é o valor do pi, tá bom? Então, independentemente de qualquer coisa, isso não deve mudar. Por quê? Porque o valor do pi é esse, não vai mudar, tá bom? Então, eu estou dizendo, quem olhar para o meu programa, para o meu código, tá bom? Ele vai entender, tá bom? O programador que olhar, ele vai entender que isso aqui é uma constante, eu vejo aqui, ó.
Ó, o legal, gente, da ideia, né, que ela já mostra tudo. Então, sempre passa, gente. Sempre passa o malzinho, ó. Ele tá dizendo que isso aqui é uma constante, do tipo, ó. Olha esses dois pontinhos. Isso aqui, gente, ó, ele tá dizendo que o nome é PI, né? Tô dizendo que eu tô falando que é, pi, tá? E ele é o quê? Ó, dois pontinhos aqui. Ele é float, então ele já entendeu que eu tô passando aqui um valor de ponto flutuante, então eu tô passando 3,14, então a gente sabe que o valor do pi é o quê? 3,14, mas no Python, na linguagem de programação, a gente não usa vírgula, a gente usa ponto, tá bom? Bem, e aí é uma regrinha, tá bom? Aí você tem que entender que lá nos, por exemplo, Estados Unidos, você não usa vírgula, usa ponto, tá bom? Então, o nossa vírgula é o ponto deles, tá? Então, só tenta entender isso por enquanto, e aí depois você vai avançando aí seu entendimento, tá? Então, lembre, isso aqui é o que é uma constante, tá? Então, o programador que olhar o meu código, ele vai saber que isso aqui nunca deve mudar. Esse valor, ele não deve mudar, tá bom? Mas eu posso usá-lo, tá bom? Para fazer o que eu quiser no meu código, mas não deve ser mudado. Por isso, eu estou falando para ele que eu estou criando aqui uma constante, tá bom? E o nome da minha variável chama preços tamanho, que é uma constante, tá bom? E ele vai ser o que? Um dicionário. Agora, se eu passar aqui, eu vejo que ele é do tipo dicionário. Bem, um dicionário, ele tem que ter chave e valor. Então, eu vou dizer que a pizza pequena, tá? O preço da pizza pequena vai ser R$ 25, tá? Bem baratinho. A média vai ser 35. E a grande vai ser 45, tá? Isso é bem baratinho aí para não temos problema. Pronto, tá bom? O que eu defini aqui? Um dicionário, tá bom? Contendo chave e valor. A chave vai ser o tamanho e o valor vai ser o quê? Valor da pizza, tá bom? Do tamanho pequena, média e grande, tá? Então, se eu acessar o preço, tamanho, acessando a chave pequena, ele vai me retornar o quê? R$ 25, tá? É assim que funciona o dicionário, tá? E aí, se você também não tá entendendo isso, aí você precisa ir na aula de dicionário, tá? Então, bora lá. Vamos criar aqui outra constante, tá? Preços, massa. Tá bom, gente, eu tô definindo aqui uma constante porque eu tô dizendo o quê? Que esses valores não vão mudar, tá bom? Então, vou dizer aqui que a gente vai ter a massa fina. A fina vai custar nada para ela ser fina. A grossa, vou colocar aqui 5. A integral vai ser 7, tá? Pronto, o que eu deixei aqui já pré-definido foi o quê? Dois dicionários, tá? Um contendo os preços de cada tamanho da nossa pizza e outro dicionário contendo os preços para cada tipo de massa, tá? Bem, agora a gente vai colocar a mão na massa, tá? Realmente criar o nosso sistemezinho, tá? Então, bora lá. Eu vou criar aqui, tá bom? O nosso programa principal, tá bom? Então, eu vou chamar aqui nossa função main, que vai ser o nosso programa principal, tá? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma lista para armazenar os pedidos de pizza, tá? Pode ter mais de um pedido, tá? Assim que funciona. Então, olha, eu vou criar uma variável chamada pedidos, que eu vou atribuir para dentro dela uma lista, tá bom? Porque essa lista está vazia, mas lembre-se, no Python a gente define uma lista com colchetes, tá? Então nós temos aqui uma lista vazia que nós estamos atribuindo para dentro da nossa variável pedidos. E se eu passar aqui o mouse, eu vou ver que eu tenho uma variável chamada pedidos, que é o que? Lista, que ela está o quê? Vazia, porque eu não passei nada, tá? Bem, outra coisa que eu também já vou deixar aqui é criar uma variável chamada total pedido, tá bom? Que eu já vou deixar aqui com um valor de 0, tá bom? Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou inicializando o total do pedido de R$ 0, tá? Enquanto não há pedidos, temos pedido aqui, não temos pedido, tá? Se nós não temos pedido, temos uma lista vazia, nós não temos ainda valor por esse pedido, porque nós não temos pedido. E isso aqui vai ser mudado conforme for sendo realizados os pedidos, tá? Bem, o que eu vou fazer?
while true, tá bom? O que eu tô fazendo? Eu tô definindo, tá bom? Um loop infinito, tá bom? Então, lembre-se, esse loop ele vai ficar sendo percorrido até o momento que uma hora eu sair dele, tá bom? Então eu tenho que uma hora fazer no meu código que ele finalize. Se eu não colocar no meu código o momento que isso aqui vai ser finalizado, isso aqui vai rodar infinitamente. Então a gente tem que prestar atenção, tá? Se a gente usa o loop, o while true, tá bom? Passando um loop infinito, né? Definindo um loop infinito, como eu estou definindo aqui, nós temos que garantir que em algum momento isso vai ser finalizado, tá? Beber aqui uma água, né? Agora vamos dar continuidade. Bem, dito isso, vou criar aqui um print, tá bom? Vou formatar minha string, vou pular uma linha e vou dizer, ó, pedido atual. Está o meu pedido atual, tá bom? Está dentro da minha lista chamada pedidos, tá? Então eu quero saber os pedidos nós temos. Então eu vou acessar ela, tá bom? Então eu posso vir aqui e acessar a nossa variável pedidos, que tem uma lista. Só que se eu acessar, não vai me passar o tamanho, vai passar os pedidos que eu tenho dela. E eu quero saber a quantidade de pedidos que eu tenho. Então eu vou colocar aqui, vou chamar a função len, tá bom? E a função len, ela vai fazer o quê? Ela vai contar a quantidade de elementos que tem dentro da minha lista, tá bom? E aí ele vai dizer para mim quantas pizzas eu tenho aqui dentro, né? Quantos pedidos eu tenho aqui dentro. E aí eu vou poder dizer, ó, pedido atual, sei lá, 3 pizzas no carrinho, tá? Então aqui é a quantidade de pizza. No momento que eu rodar isso aqui, vai ser 0 pizza no carrinho, porque não tem nenhum, tá? Então, tenta aí, gente, já vai fazendo o código e vai tentando ver o que vai ser visualizado antes de ser visualizado, tá? Então, a gente já sabe que aqui vai fazer o tamanho dessa minha lista, só que essa minha lista está vazia, então vai ser 0 pizza no carrinho. Então, quando eu rodar, primeiro vai vir como zerado, 0 pizza no carrinho, tá? Bem, vou dar outro print, tá? Vou formatar a string e vou colocar aqui, total, acu acumulado, tá? E onde está o total do meu pedido? Dentro da minha variável total pedido, tá? Então, eu vou acessar ela. Vou colocar aqui o sinalzinho de real, tá bom? E vou colocar aqui, ó, total pedido. Vou formatar, lembre, isso aqui é decimal, tá bom? Então, eu vou dizer que vai ter 2 casas de ponto flutuante, tá? E aí, eu vou dar um barra N para pular a linha, tá? Então, na verdade, o que eu estou fazendo, eu estou deixando assim, ó, com 2 casinhas decimal, tá bom? Para não ficar 0,0000000, ou seja lá outro valor que for depois, tá? Bem, então, rodei o programa, o que vai aparecer? Preço atual, 0 pizza no carrinho. Total acumulado, R$ 0, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu preciso fazer a pergunta para o usuário, tá bom? Então, eu vou perguntar se o usuário deseja adicionar uma pizza, tá? Ele não adicionou nenhuma, mas eu vou perguntar para ele se ele deseja adicionar uma pizza ao pedido dele. Bora lá. Pergunta. Estou criando uma variável chamada pergunta nova pizza. Que eu vou atribuir uma lista de dicionário, que vai ter a definição da nossa pergunta, tá? Então, o tipo, tá? Bem, o tipo, a primeira coisa que eu vou perguntar para ele se ele deseja adicionar uma pizza ao pedido. Gente, se eu perguntar para ele se ele deseja adicionar uma pizza no carrinho, 2 opções para mim, sim ou não. Ele quer ou ele não quer, entendeu? Então, sempre quando você for criar um programa, pense no que você gostaria qual é a resposta que você espera receber do usuário. Para você saber qual é o prompt que você vai utilizar. Por exemplo, se eu utilizar aqui o prompt input, eu vou ter que definir na minha pergunta como o campo de entrada de texto, tá bom? Então ele vai poder escrever sim, não, talvez, vou pensar, não sei bem. E isso não é bem o que eu quero. Eu quero que ele me diga sim ou não. Então, sim ou não, qual é o carinha que faz isso para mim? É o confirme, gente. O tipo
de pergunta vai ser o de confirmação. E a confirmação é sim ou não. Então, eu já estou facilitando tanto a vida do cliente quanto a minha, tá bom? Então, ele só vai ter duas opções. Sim ou não. Ele deseja adicionar uma pizza ao pedido ou ele não deseja adicionar uma pizza e pronto, acabou, tá bom? Então, bora lá. Então, o tipo vai ser confirme. O nome da variável que eu vou armazenar a resposta do usuário, que é sim ou não, tá bom? Na variável adicionar, a mensagem que vai ser exibida para o usuário é deseja adicionar uma pizza ao pedido? Bem, vou deixar aqui como default. Caso o usuário ele não digite nada, vai ser true, tá? Então, vai ser sim, vai adicionar uma pizza, vai querer adicionar uma pizza, tá? Então, é isso que eu estou fazendo. Feito isso, agora eu vou criar uma variável chamada resposta. E aí, gente, veja que eu sempre uso a mesma. ah, como eu posso falar? O mesmo modo, eu criei uma variável chamada pergunta nova pizza. E a minha variável de resposta vai ser resposta nova pizza. Para mim saber de onde, de que é essa resposta. Bom, essa resposta condiz a essa pergunta, tá bom? Porque eu posso ter mais de uma pergunta, nesse caso nós vamos ter mais de uma pergunta dentro do nosso projeto, então eu vou saber de onde é cada resposta, tá bom? Então, resposta, eu estou criando uma variável chamada resposta nova pizza, e eu estou atribuindo o quê? A resposta do usuário, que vai vir de onde? Nosso prompt interativo. Então, eu vou exibir a mensagem, vai estar a nossa mensagem dentro da pergunta nova pizza, tá? Bem, feito isso, eu vou fazer uma verificação, tá bom? Verificar se o usuário não, se ele não quiser, tá? Mais pizza, eu vou finalizar o pedido. Como é que eu vou fazer isso? Se note resposta nova pizza. E aí, como é que eu verifico a resposta acessando o que? A variável que a gente criou, que é adicionar. Bom, então, dentro da variável, que na verdade é a nossa chave adicionar, ele retorna o que é o valor, o que o usuário ele escolheu, sim ou não. Bem, se não for sim, note, quer dizer não. Então, se ele não deseja, é, ele não quiser, se o usuário não quiser mais pizza, ele não quiser fazer uma pizza, eu vou vir aqui para ele e vou querer finalizar o programa. É só, já fizemos aqui o momento que a gente sai do nosso loop, tá bom? Então, a gente já preparou aqui um momento que o nosso loop ele vai ser finalizado. Espera aqui, gente, falta uma vírgula, tá? Estava aqui ficando vermelhinho. Então, bem, o nosso loop ele vai continuar enquanto o usuário ele quiser adicionar, tá bom? Uma pizza ao pedido, tá? Quando ele não quiser mais adicionar uma pizza no pedido, o que nós finaliza o nosso, nós sai do loop e finaliza o nosso programa. Pronto, então bora lá. Ele quis adicionar, ele clicou lá no Y, tá? O Y é yes é sim, tá? Opa, legal. Quero adicionar uma pizza. Vamos lá, precisamos adicionar essa pizza. Para me adicionar essa pizza, eu vou criar uma função, tá bom? Então, bora aqui, ó. Aqui em cima do def, tá bom? Lembra, o def vai ser a nossa função principal. Vou criar uma outra função, tá bom? Vou criar a nossa função escolher pizza, tá? E eu não vou passar nenhum parâmetro, porque eu não espero receber nada do usuário, tá? Então, bora lá. O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma função que vai permitir o usuário escolher o tamanho e o tipo de massa e ingrediente de pizza, tá? Então, tudo a nossa regra de negócio sobre a pizza, tá bom? Para poder realizar a parte de fazer a pizza, né? Para o usuário escolher, né, a pizza que ele quer, desde o tamanho, o tipo de massa, os ingredientes, a regra vai ser aqui dentro dessa função, tá bom? Então, por que senão? Porque senão a gente vinha ter um negócio muito grande lá dentro do nosso main. Então, a gente tá o quê? Refatorando o código, tá? Bem, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma condição aqui
tá bom? Um loop infinito, tá? Lembre-se, tá criando um loop infinito, lembre que você vai ter que, de algum momento, tá bom? Fazer com que isso seja finalizado, tá? Senão, isso aqui vai deixar rodando aí infinitamente, tá? Bem, bora lá. Então, eu vou perguntar ao usuário qual o tamanho de pizza, tá? Que ele deseja. Então, bora lá. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que perguntar o tamanho, eu tenho que perguntar depois da massa, eu tenho que perguntar os ingredientes, tá? Então, bora lá. Primeiro, vamos pensar aqui como a gente vai perguntar para o usuário qual o tamanho da pizza que ele deseja, tá? Então, bora lá. Eu posso criar uma variável chamada pergunta, tamanho, tá bom? Atribuir lista de dicionário, tá bom? Dentro do dicionário, nós temos que a definição da nossa pergunta. Então, bora lá. O tipo, gente, pense, tá? Eu quero passar para ele opções de tamanho e valores da nossa pizza que nós temos. Nós temos aqui, ó, 3 tamanhos: pequena, média e grande, tá? Poxa, se eu tenho uma opção de tamanhos, eu posso passar para ele uma lista contendo esses tamanhos. Legal. Então, o tipo vai ser o quê? List, tá? Olha aí, você pensando, você já sabe o que você vai estar utilizando, tá? Bem, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo o tipo pergunta como lista de opções, tá? Bem, a variável que vai armazenar a opção escolhida para o usuário vai ser a variável tamanho, tá? A mensagem que vai ser exibida para o usuário: escolha o tamanho da sua pizza. E aqui eu vou passar a lista para ele contendo as opções, tá bom? Então, eu vou passar uma lista de dicionário. Por quê? Porque a gente já aprendeu que a gente utilizando uma lista de dicionário, a gente pode passar aquilo que vai ser exibido no terminal e aquilo que vai ser retornado para nós dentro da nossa variável. Isso é legal, entendeu? Porque eu não quero que seja exibido, que seja passado para dentro da variável o que vai ser exibido aqui. Porque o que vai ser exibido aqui é muitas informações, tá? E o que eu quero, na verdade, o que vai para dentro da minha variável é que se ele escolheu a pequena, a média ou a grande, tá? Como assim, Jéssica? Presta atenção. Eu vou criar aqui a variável name, tá bom? E a gente já sabe que o name é o que vai ser exibido para o usuário, né? O que vai ser mostrado para o usuário. Então, eu vou usar o F aqui, gente, de formatação de string, tá? Por quê? Porque eu vou utilizar muitas informações aqui, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui, pequeno, tá? Então, o tamanho da pizza vai ser pequeno. E eu vou colocar aqui um ícone, tá? Para ficar bonitinho aqui, ó, de pizza. Pizza pequeno. Onde é que está o meu preço da minha pizza pequena? Está dentro de uma constante, que é o quê? Uma variável chamada preço tamanho, tá bom? Olha só que legal. Agora, olha aqui, eu já vejo que ela é uma constante, quer dizer que o valor dela não deve mudar, tá bom? E eu tô vendo aqui, ó, que é o que é um dicionário, tá bom? E olha só, esse meu dicionário, a chave dela é uma str e o valor dela é o quê? Valor de ponto flutuante. Que legal! Então eu posso acessar o quê? Olha isso aí, ele já me dá aqui. Eu já coloquei aqui o colchete e já me deu. Olha, você quer qual? A grande, a média, a pequena. Eu quero o valor, tá bom? Da pequena, tá? Então isso aqui vai retornar o que para mim, olha? Vai aparecer lá para o usuário. Pequena, o ícone da pizza e o valor, que é o quê? R$ 25. 25. Vai aparecer aqui 25, tá? Da frente do sinalzinho aqui do real, tá? Bem, vou formatar o quê? Esse valor, tá? Lembre-se aqui, eu vou o que ele está me retornando? Um valor de ponto flutuante. Então, eu vou dizer que ele vai ter 2 casas decimais, tá? Bem, isso aqui é o que vai ser mostrado para o usuário. É por isso que eu estou usando o dicionário, porque eu não quero retornar isso tudo para dentro da minha variável. O que eu quero retornar, aí eu vou colocar aqui o velho, o que vai ser retornado para dentro da minha variável, que vai ser o que? Simplesmente pequena. Que é isso que me importa, entendeu? Eu quero saber se ele quer a pizza pequena, média ou a grande. Bem, dito isso, agora a gente pode fazer. Deixa eu coisar aqui para ficar melhor de vocês visualizar. Agora eu posso fazer um para cada um, tá?
Então, nós temos três, na verdade? A pequena, a média e a grande. Então, vamos colocar aqui, ó, média, grande, tá? E aqui, para a gente acessar o valor, nós temos que pegar a média. E aí, a gente poderia só vir aqui, ó, média. E a grande. E aqui eu só tenho que retornar o que realmente é, né? Média, grande. Espero que vocês tenham entendido, tá, gente? Lembre-se, o name é o que vai ser exibido para o usuário, que vai aparecer aqui no nosso terminal, tá? O value é o que vai ser retornado para dentro da nossa variável, que a gente vai acessar, entendeu? O que vai ser retornado para nós, que a gente vai ter como resposta do usuário, pequena, média ou grande, tá? E é o que nos importa, tá? Bem, eu vou deixar aqui criado já o default, tá? Como padrão, tá? Então, eu vou deixar aqui pré-selecionado, tá? Caso o usuário não selecione nada, vai como média, tá? Eu vou deixar lá pré-selecionado a opção média, tá? Dito isso, o da pergunta a pergunta do tamanho da pizza já está pronto. Agora a gente vai fazer pro qual? Pro da massa. Pensa só comigo. Não é quase a mesma coisa? A gente pode copiar isso aqui, gente. Mas a gente já saber que a gente vai utilizar uma lista também, porque a gente tem uma opção, se ela quer fina, quais são as opções que nós temos lá? Vamos lá ver. Fina, grossa, integral? Coisa, né? A gente vai usar também uma lista. Vamos dar uma lista de opções, tá? Então, o que isso eu vou fazer? Vou mudar o nome da variável, tá? Eu vou colocar massa, para eu saber que a pergunta agora é da massa. Vai ser do tipo de lista de opções. A variável que eu vou guardar a resposta vai ser marca. E aí, vou mudar também a pergunta, né? Que agora é o que? Escolha o tipo de massa. Você precisa de E bora lá. Vou colocar aqui, ó. Fina, grossa, integral. E aí eu vou tirar isso aqui. Tá? E agora o que vai mudar aqui, gente? Agora não é mais o preço do tamanho, é o preço da massa, não é verdade? Então, agora, ó, preço, massa. E aí a gente pode olhar aqui de novo, só para a gente ver, gente, é uma constante, ó. De novo, é o que? É um dicionário. Nós temos o que? A chave é uma string e o valor é o que? Float, tá bom? Então, vamos acessar aqui. Então, primeiro vai ser fina. Vai ser grossa. Vai ser integral, tá? E aí, de novo, eu tô o quê? Definindo como duas casas decimal. E agora só preciso mudar os nomes aqui, tá? O que vai ser retornado caso o usuário escolha a fina. Fina. Caso escolha a grossa, vai ser grossa. Caso escolha a integral, vai ser o quê? Integral. E aí, já vou deixar aqui pré-definido o quê? A fina, né? Bem, bora lá. A gente já tem. O que a gente já tem? A gente já tem o tamanho e a massa. Agora a gente precisa dos ingredientes, não é verdade? Para a gente poder realizar o pedido do usuário, fazer o pedido do usuário. Então, bora lá. Vamos pensar. Agora que a gente vai passar ingrediente, pedir os ingredientes para o usuário. É legal a gente utilizar uma lista?
A gente poderia usar uma lista, mas não é melhor a gente usar o checkbox, que vai dar a opção do usuário escolher mais de um ingrediente? Oh, legal, hein? Checkbox realmente, porque vou estar permitindo o usuário marcar mais de uma opção. E se o checkbox ele me dá isso, que eu posso ter uma múltipla escolha, isso é ideal para a parte de pergunta, na verdade, ou na parte de ingrediente. Então, bora lá. Vamos copiar isso aqui, gente, só para facilitar na hora da criação aqui, tá? Então, agora vai ser o quê? Ingredientes, tá? Então, ingredientes. Agora não é mais uma lista. Agora eu vou utilizar o checkbox, tá? E agora, o nome da minha nossa variável vai ser ingredientes. E agora eu vou falar para ele, escolha os ingredientes da sua pizza. Bem, eu vou passar aqui para ele o que é uma lista também de dicionário, tá? Onde a gente vai ter o quê? O, o que vai ser, o que vai aparecer para o usuário e o que vai ser retornado para dentro da nossa variável, tá? Bem, agora a gente pode vir aqui, vamos limpar isso aqui, né? Tá muito poluído. E agora, bora lá. Então, o name é o que vai aparecer para o usuário. Eu vou colocar aqui, ó. Queijo extra. Pepperoni. Champignon. Falta o N. Vou colocar aqui cebola. E vou colocar aqui azeitona. O que vai ser me retornado é o que está dentro do velho, né? Então, azeitona, cebola. Aí a gente copia e cola, fica muito mais fácil e a gente só coloca aqui a letra minúscula. E aqui vai ser queijo. Eu já deixar marcado, tá bom? A opção. Então, a gente pode usar o Remember para deixar já marcado o queijo, tá? Então, o queijo extra já vai vir como marcado, tá? Como pré-selecionado. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o separador, tá bom? Então, eu vou adicionar aqui um separador visual só para poder criar aqui mais uma pergunta para o usuário. Nenhum ingrediente velho nenhum. Então, se ele não quiser nenhum ingrediente, só que se ele não quiser nenhum ingrediente, tem como fazer a pizza, né? Então, nenhum ingrediente. E isso aqui não vai ter o default aqui, porque a gente já está deixando aqui pré-marcado aqui usando o em negro. Pronto, bora lá. Agora a gente tem que exibir isso para o usuário, tá bom? Como que a gente exibe isso? Utilizando o prompt, a função prompt, né? Então, bora lá. Vamos criar aqui a nossa variável chamada resposta, o tamanho da pizza. A gente vai ter também a resposta para a massa. E nós vamos também ter a resposta para o ingrediente. Tá? Então, bora lá. Pronto. Passando o quê? A pergunta. Qual é a primeira pergunta? A última pergunta é dos ingredientes. Pronto.
a pergunta da massa. Pronto. A pergunta do tamanho, tá? Então veja como é legal, gente, é você deixar tudo utilizando a mesma forma, tá? É que, ó, agora eu sei que essa resposta condiz com essa pergunta, essa resposta condiz com essa. Então, a resposta do tamanho é do tamanho da pergunta, é o tamanho da pizza que eu estou fazendo a pergunta. A resposta da massa vai vir da pergunta que eu estou fazendo, da massa escolhida pelo cliente, e a resposta do ingrediente é da pergunta que eu estou fazendo sobre os ingredientes que ele deseja colocar na pizza dele, tá bom? Bem, agora eu tenho que fazer uma verificação, tá bom? Se norte quer dizer a resposta do ingrediente, aonde está dentro da nossa variável, e ainda eu tenho que olhar aqui, que eu não lembro mais ingredientes. Quer dizer, se ele não selecionou nada, eu vou dar aqui um print. Erro. Selecione pelo menos um ingrediente. Senão não tem como eu fazer a pizza, tá? E aí eu vou dar aqui um continue, quer dizer que ele ignora tudo que tiver aqui embaixo e ele volta aqui pro meu loop, tá bom? Fazendo de novo as mesmas perguntas, tá? Bem, bora lá. Se ele escolheu o ingrediente, então bora lá. Vamos fazer outra verificação. Eu tenho que verificar se nenhum, palavra nenhum, lembra aqui que a gente te deu a opção aqui, ó, nenhum. Se nenhum conter estiver, tá bom? Se o usuário escolheu nenhum ingrediente, então, se nenhum estiver dentro da resposta, e aí eu posso pegar aqui, se nenhum conter, tá? Se nenhum for a resposta que o usuário, ele, ele escolheu, a opção que ele escolheu, então eu vou falar para ele aqui, ó. Você escolheu uma pizza sem ingrediente. Quer dizer que só vai a massa, né? Sem ingrediente. Então, você escolheu uma pizza sem ingrediente. E aqui eu vou colocar aqui o símbolo da pizza aqui para ele, tá? E aí, ingredientes. Estou criando aqui uma variável chamada ingredientes. Vai receber o quê? Uma lista vazia, tá? Se não, quer dizer que ele fez a escolha dele. Se ele fez a escolha dele, ingrediente vai receber o quê? Lembra que é uma lista? Isso aqui vai me retornar uma lista, tá bom? Lembra? E isso aqui retorna uma lista, porque o checkbox, lembra, gente? Checkbox e retorna uma lista, tá bom? Então, isso aqui vai me retornar uma lista e eu atribuí essa lista para dentro da minha variável ingredientes, que vai ser o quê? Uma lista, tá? Pronto. Ele já tá me dizendo, pode ser uma lista, tá bom? Ou uma str. Nesse caso aqui, ele vai ser uma lista vazia, tá? Bem, então, vai ser aqui nossa lista com os ingredientes do usuário. Então, se não, é por quê? Porque o usuário, ele escolheu os ingredientes, tá? Então, se ele chegou até aqui, é porque ele escolheu os ingredientes. Se ele escolheu nenhum ingrediente vai ser passado, então vai ser uma pizza que é vazia, tá? E se ele não selecionou nada, vou dar um erro e aí volta o programazinho aqui para fazer tudo novamente as perguntas para ele. Bem, dito isso, entendido isso, vamos continuar, tá? Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular o preço final da pizza, tá? Então eu vou chegar aqui, vou criar uma variável chamada preço pizza e vou colocar aqui, ó. Preço tamanho. E aí, onde que está o tamanho da minha pizza? Está dentro da variável. Dentro de resposta, tamanho.
Acessando a chave, aí eu tenho que ir lá ver, lembra, a gente vai lá e veja o que você colocou aqui, ó, o tamanho. É que contém o tamanho, a opção do tamanho que o usuário escolheu, tá? Mas, o quê? Do meu dicionário, dentro da minha variável preço massa, que é um dicionário, acessando resposta, massa, acessando a chave. Qual é a chave massa? Massa. Gente, eu entendo, tá? Que é mais, o projeto sempre é mais complexo, tá? Por isso que eu passo sempre, gente, explicando como é que funciona o checkbox para que a gente possa fazer o projeto, tá? Porque você primeiro tem que entender a base para depois você ir colocar as coisas a mão na massa, tá? Porque a gente vai ver que o projeto, também que o projeto é simples, mas é mais complexo de fazer, tá? Então, tá bom. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô somando o valor do tamanho da pizza mais o valor da massa escolhida pelo usuário. Então, o tamanho que foi escolhido pelo usuário mais o tamanho da massa escolhido pelo usuário, tá? Então, vou somar isso e vou atribuir para dentro da minha variável o preço. E aí eu vou fazer o que? Eu vou retornar aqui. Eu vou fazer um retorno. O que eu vou fazer? Vou criar aqui também, tá bom? Meu retorno vai ser um dicionário contendo, tá bom? Chave e valor, que vai ser o tamanho, a massa, o ingrediente e o preço, tá bom? Eu vou informar, eu quero saber qual foi o tamanho escolhido pelo usuário, tá? E onde é que eu tenho isso? Resposta, tamanho. Eu quero saber qual foi a massa escolhida pelo usuário. E onde é que eu tenho isso? Dentro da minha variável resposta massa, acessando a chave massa. Tá bom. Quero também pegar o que? Os ingredientes, tá? E os ingredientes, tá dentro de onde? Não é dentro da minha resposta ingrediente. Lembre, gente, se ele não escolheu nada, vai estar dentro da minha variável ingrediente, uma lista a fazer. Se ele escolheu alguma coisa, os ingredientes estão dentro da minha variável ingredientes, tá? Então, só preste atençãozinho, tá? No que você está fazendo, para você saber onde está cada coisa, tá? Então, os ingredientes estão dentro de uma variável, tá? Porque eu atribuí os ingredientes para dentro da variável. E se ele não escolheu nenhum, eu atribuí uma lista vazia para dentro da variável ingredientes. Bem, o que eu preciso também saber é o preço, né? O quanto é que vai dar isso aí. Então, o preço está dentro da variável preço pizza, porque eu fiz aqui a soma, tá? Do tamanho da pizza escolhida pelo usuário e da massa escolhida pelo usuário, tá? Os ingredientes não têm um valor, tá? Veja só, não atribui nenhum valor, tá bom? Eu não criei nenhuma constante aqui para cada ingrediente, tá? Então, os ingredientes não têm preço, tá? Por isso que a gente não está somando eles. Bem, pronto, a minha função já tem meu retorno com todas as informações que eu preciso. Agora, se eu tenho uma função que já tem tudo que eu preciso, que está retornando, eu posso vir para a minha função principal e chamar que essa função, tá bom? Então, bora lá. Lembrando, gente, eu tenho eu vou chamar minha função. A minha função chama escolher pizza, tá? Onde o usuário vai fazer a escolha da pizza dele, do tamanho, a massa e os ingredientes. E isso me retorna, então eu tenho uma função que me retorna algo. Quando eu tenho uma função que me retorna algo, eu tenho que estar pronto para receber isso. Então eu vou atribuir o retorno dessa função para dentro da minha variável chamada pizza, tá? E aqui dentro dela, eu vou ter todas as informações. Veja só, eu tenho aqui uma variável chamada pizza, que ele vai ser o que? O dicionário. Ó. Ele já está me dizendo que isso aqui vai me retornar um dicionário. Então eu vou poder acessar as informações, tá? Bem, feito isso, bora lá, tá? Então, bora lá. Vim aqui. O que eu vou fazer, gente? Olha, eu não vou imprimir aqui, tá? Senão ele vai ficar imprimindo. Eu vou primeiro deixar ele fazer todos os pedidos. Lembre comigo, gente. Eu tenho aqui o while. Deixa eu fechar isso aqui, pra gente poder ver melhor.
Ó, eu tenho aqui um loop infinito, tá? E esse loop ele vai ficar sendo feito enquanto o usuário ele quiser fazer um pedido de uma pizza. Então ele pode pedir mais de uma pizza. E quando ele estiver pedindo, isso aqui vai estar rodando. Quando ele não desejar mais fazer pedido, ele vai, tá bom? Chegar aqui e ele vai sair desse loop, tá bom? Bem, saindo desse loop, ele nem vai cessar isso aqui, tá bom? E já vai vir para cá. Eu tô saindo do loop. Então, fora do loop é onde eu vou exibir o resumo final do pedido, tá? Então, eu vou vir aqui, vou dar um barra N para quebrar a linha e vou dizer resumo do seu pedido. E aí, lembra, gente? Eu tenho o quê? Um interável, tá bom? Vamos lá. Onde é que tá aqui, ó? Calma aí, gente, que eu tô esquecendo de uma coisa, né? Como é que eu vou inteirar? Eu ia falar que nós temos aqui uma lista e nós temos um, um interável. Nós temos um interável, mas ele tá vazio. Eu ainda não coloquei as coisas dentro dele, tá? Então, peraí. Antes de eu chegar aqui, vamos voltar aqui, ó. Chamei minha função, retornei o resultado dela, tá? Para dentro da minha variável pizza. Tenho lá a minha variável chamada pedidos, tá? Que tá vazia, então é uma lista, eu posso fazer o append para adicionar dentro da nossa variável pizza, tá? Que é um dicionário, tá? E aí, eu também tenho lá uma variável chamada do total pedido que tá zero. Mas eu posso fazer o quê? Ele mais. Então, total pedido é o quê? É a mesma coisa de fazer igual total pedido mais o que acessando do na pizza o que o nosso preço, o valor da pizza, tá? Para poder encurtar essa linha, a gente pode fazer aqui mais igual, tá? Que é a mesma coisa. Agora sim, dentro da nossa lista pedidos, nós temos os pedidos feitos. E dentro da nossa variável total pedido, nós temos aqui o preço da pizza, tá bom? Que o usuário, ele escolheu lá. Bem, feito isso, bora lá. Fora do loop, tá, gente? Não esqueça disso. Barra N, resumo do seu pedido. Agora sim, eu posso percorrer. Agora você vai entender como é que percorre, tá, gente? Então, olha, vamos lá. O for é o que eu quero percorrer, tá bom? E eu quero percorrer o quê? Percorrer a nossa lista pedidos, tá? Para cada elemento da minha lista, eu quero atribuir ele para dentro da minha variável pizza, tá? Então, bora lá. Eu estou fazendo um for. Show. Então, eu tenho aqui uma lista que eu estou percorrendo essa lista. Para cada elemento da minha lista, eu estou atribuindo para dentro da minha variável pizza, tá? A única coisa que eu vou mudar aqui, gente, que eu vou colocar aqui a função enumerate, tá? Porque a função enumerate vai me deixar eu enumerar os meus pedidos, tá? Então, eu vou dizer para ele que eu quero enumerar quem? Os meus elementos, cada pedido da minha lista pedidos, tá bom? E eu quero enumerar ele iniciando no valor 1, tá bom? Agora, esse valor eu tenho que atribuir ele para dentro também de uma variável. E eu vou colocar o i aqui, tá? Então, dentro vai ter a enumeração, tá bom? E dentro da variável pizza vai estar cada pedido meu, tá? Bem, bora lá. Vamos imprimir essas informações, tá bom? Vou dar com barra N para pular ali e vou colocar aqui, ó, pizza, tá? E eu quero pegar aqui o primeiro pedido. Então, onde é que tá estou enumerando e colocando dentro da variável i, tá? Então, vai começar aqui, ó, pizza 1, tá? Que é o meu pedido 1. E aí, bora lá. Qual é a outra informação? Eu preciso saber o tamanho da pizza, tá bom? Então, tamanho. Aonde que tá? Dentro da minha variável
chamada pizza, que eu criei aqui, ó. Pizza. E ele, gente, não dá para ver, mas nós sabemos. Ele é o que? Um dicionário, tá? Não se engane. A informação que eu estou atribuindo para dentro da minha lista é um dicionário. Então, eu tenho uma lista de dicionário, tá bom? E aí eu posso acessar por tamanho, tá? Então, aqui eu vou ter o tamanho da pizza escolhido para o usuário. E aí eu vou colocar aqui capitalize. Então, vamos baixar com a primeira letra maiúscula. Print. Agora eu vou fazer o da massa, tá? E aí eu posso fazer a mesma coisa, tá? Vou copiar isso aqui, colar aqui, e aí eu só preciso mudar aqui para massa, tá? Lembra, gente, isso é isso aqui, ó, o retorno, tá bom? Tamanho, massa, ingrediente, preço, tá? É aqui, ó, tá? Então, você não sabe o que que é que você tem que digitar ali, veja como é que você, qual o nome que você deu aqui pro seu, tá? Então, se você está seguindo o que eu estou fazendo, você colocou tamanho, massa, ingredientes, preço. Se você não está seguindo o que eu estou fazendo, está fazendo aí né, da sua maneira, então veja como você colocou aqui o retorno, tá? Então, eu coloquei um retorno de dicionário, tá bom? Então, dentro da minha variável pedidos, que é uma lista, eu tenho uma lista de dicionário. Cada dicionário é um pedido, tá? Como eu acesso ele? Fazendo for, né? Percorrendo cada elemento da minha lista, que cada elemento da minha lista é um dicionário que tem o quê? Tamanho, massa, ingrediente, preço, que são a chave, e aí me retorna o valor, tá? Então, pronto, peguei aqui a massa. Agora eu preciso pegar os ingredientes, tá? E agora vamos lá. Os ingredientes, é melhor até eu começar do zero aqui com vocês, que aí vai ter que prestar atenção nisso aqui. Print F de formatação de string, tá? Vou colocar aqui ingredientes. E agora vamos lá, tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que é é, é uma lista, né? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui vou fazer aqui uma verificação, tá? Se pizza ingredientes, tá? Lembrando que isso é o que tá aqui, ó. Ingredientes, tá? Então, pizza ingredientes. Ingredientes é o que tá. É a minha variável que eu recebi os ingredientes do usuário ou vazio, tá? Não tem nada, tá? Então, é aqui que vai conter os meus ingredientes. Então, pizza ingredientes. Cadê onde que eu tô? Aqui, ó. Se pizza, acessando ingrediente, que é a chave. Se tiver alguma coisa, se o usuário ele escolheu os ingredientes, quer dizer que isso aqui vai me retornar verdadeiro. E aí eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Vou colocar aqui uma vírgula para cada elemento, tá? Dos meus ingredientes. Eu vou fazer um join. Vou pegar aqui a nossa variável pizza, acessando ingredientes. Se não, é nenhum. E esse se não tem que também ser dentro da chave aqui, tá, gente? Bom, vamos lá, deixa eu só colocar um pouquinho para cá para a gente ver o que, que a gente fez, tá? Eu tô dando um join, por quê? Porque eu tô pegando cada ingrediente, tá bom? E separando ele por vírgula, tá? Então, sei lá, queijo, vírgula, cebola, vírgula, azeitona e assim por diante, tá? Então, isso só vai ser feito o join
Tá bom? O join só vai ser feito se tiver ingredientes para ser feito, tá? Então, se existir os ingredientes. Se não, vai ser colocado aqui só nenhum, tá? Ingrediente nenhum. Nenhum ingrediente foi escolhido pelo usuário. Porque lembra que a lista pode ser vazia? Vamos lá, vamos voltar lá em cima. Se o usuário não escolheu nada, tá bom? Se ele escolheu nenhum, isso aqui me retorna uma lista, eu vou atribuir uma lista vazia para dentro de ingrediente, tá? Se não, quer dizer que o usuário ele fez as escolhas dos ingredientes dele e esses ingredientes estão dentro da minha variável ingrediente, que é uma lista de ingredientes, tá? De opções lá dos ingredientes. Bem, falta só o quê? Bora lá, vamos ver. Meu retorno, tamanho, massa, ingrediente e agora o preço, tá? Então, fstring, preço. Dentro da minha variável pizza. Lembra, gente? É essa variável aqui que nós estamos acessando, tá? Não vocês acham que a gente está acessando a variável pizza? Essa? Mas não é, tá? Eu poderia até mudar o nome aqui, hein? Como é que eu poderia chamar aqui? Sem criatividade nenhuma. Bem, mas eu tô falando para vocês, tá? Isso não é isso, tá? Isso aqui é cada elemento que está dentro da minha variável pedidos, tá? Que é uma lista, tá? E é uma lista de quê? De dicionário, porque isso aqui me retornou um dicionário, tá? Lembra que eu tenho um dicionário, tá? E esse dicionário aqui eu estou colocando dentro da minha variável pedidos, que é uma lista, tá? Então eu tenho uma lista de dicionário. E a gente pode até fazer um print aqui e ver isso aí, tá, gente? Tá? Calma aí que a gente já vai ver isso aí. Preço. Aqui tá a pizza. E aí eu tenho que acessar, que lembra, é um dicionário, e onde é que está o valor? Dentro da variável preço. Dentro da chave preço, né, que vai me retornar o seu valor. Ponto 2F, que eu estou formatando essa string, tá? E aí eu vou dar outro print aqui, formatar string, barra N, total do pedido. Dentro da nossa variável total pedido tem o total do pedido, tá? Eu estou formatando a string. Ó, estou formatando a string usando o F e aqui eu estou colocando duas casas decimais, tá bom? Para o nosso total pedido, porque lembra que é um valor float, né? Então, é um valor de pontos flutuante. Então, obrigada pelo seu pedido. E obrigada, né, por ter nos acompanhado até aqui, que eu sei que é cansativo, tá, gente? Mas é o caminho, né, de se aprender, tá? Então, obrigada pelo seu pedido. Sua pizza está sendo preparada. E aí, para a gente poder rodar, a gente tem que chamar nossa função principal, né? Então, eu vou verificar se esse script ele é o main, quer dizer, se esse é o script que está rodando, se esse é o script que está rodando, eu vou chamar a nossa função main, que é a nossa função principal. Vamos ver, né, se vai rodar tudo bonitinho. Deixa eu limpar o terminal, né? Então, bora lá. Vamos acompanhar aqui, ó. Ele caiu aqui, tá? Pedido atual, 0 pizza. Por quê? Porque eu tenho uma lista vazia, eu não tenho pedido nenhum até o momento, tá? Então, 0 pizza no carrinho. Total acumulado. Ó, total acumulado, 0, porque eu não tenho nenhum pedido. Então, 0, tá? Pronto, caiu aqui, tá? Deseja adicionar uma pizza ao pedido? Sim ou não? Yes ou no, tá? Então, eu vou colocar, se eu colocar no, tá? Ele sai do meu loop infinito. E esse meu loop infinito, depois que eu sair, eu tenho essa parte aqui, tá? E aí eu tenho o resumo do pedido. E aí o resumo do pedido, eu não tenho nada para printar, né? Então ele não vai printar nada.
E aqui eu tenho mais dois prints aqui, tá? Por que que eu não vou printar nada, gente? Porque o meu foto tá porque minha lista pedido está vazio, tá? Não tem nada, então não tem como ele percorrer. Ele percorre, mas ele não tem nada para poder imprimir, tá bom? Então, como ele não tem nada para imprimir, ele não vai imprimir. Por quê? Porque o meu pedido está vazio, não tem nada para ele percorrer. Como é que ele vai percorrer sobre algo que não tem nada? Não tem como ele percorrer sobre uma lista vazia, tá? Ele percorre sobre cada elemento de uma lista. Existe um elemento da minha lista? Ainda não, tá? Então, nada para ser imprimido, porque nada para ser percorrido. Bem, cai aqui. Total do pedido, zero. Obrigada pelo seu pedido, sua pizza está sendo preparada. Isso aqui eu poderia fazer uma verificação, tá? Se o total de pedido for igual a 0,00, deixa eu fazer aqui, deixa eu ver aqui, gente. Ah, se total pedido tiver alguma coisa, ou total pedido não. Total pedido, no. Pronto, é isso aqui mesmo. Resumo do pedido, total do pedido, zero. Então, não tem nada, não vai ser imprimido nada, tá? Na verdade, eu até poderia colocar opa, isso aqui, aqui e isso aqui dentro, tá? Pronto. Então, hum, deseja adicionar uma petição ao pedido? Não. Resumo do pedido, não tem nada, pronto, acabou o programa. Eu poderia até colocar uma mensagem, mas a gente, são melhoria, né? Vocês podem ir fazendo aí, tá? Então, bora lá. Vamos voltar aqui e vamos rodar. Deseja adicionar uma pizza ao pedido? Yes, sim. Tá? Então você pressiona aí o Y no seu teclado e ele retorna o yes de sim, tá bom? Então, bem, retornando, ele verificou se, se a resposta do usuário foi, né, sim, né, foi diferente de não, e foi diferente de não, então ele não caiu aqui, ele não finalizou, né, ele não saiu do nosso loop infinito. Então, vamos lá, é chamada nossa função escolher pizza. Agora, escolher pizza, nós vem para cá, tá bom? Chamou ele. Então, nós vem para cá e a gente criou, definiu aqui nossas perguntas, mas nossas perguntas estão sendo chamadas aqui, tá? Exibida aqui, tá? Então, escolha o tamanho da sua pizza. Veja só, ele já vem aqui como default a média, tá? Então, vamos colocar aqui a grande, né, para todo mundo. Escolha o tipo da massa, fina, bom? A gente já vem aqui, tá? Como queijo extra. A gente vai colocar aqui cebola, azeitona, champignon, tatu. Então, esses foram os ingredientes que a gente escolheu e o pedido atual foi uma pizza no nosso carrinho e o total acumulado 45. Onde é que tá isso, Jéssica? Aqui, gente, ó. Pam, 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 pam. Depende, não, cadê? Aqui, ó. Pedido atual, uma pizza, tá bom? No nosso carrinho. E o total acumulado, 45. Ele vai perguntar de novo, tá? Olha lá, ele vai perguntar de novo. Deseja adicionar uma pizza ao carrinho? Vou dizer sim. Agora eu vou deixar média mesmo. Vou colocar aqui integral, tá? E vou deixar só o queijo extra mesmo, tá? Bem, agora nós temos que duas pizzas no carrinho. E o total acumulado foi 87. Por isso que nós não queremos mais de pizza nenhum. Bem, agora vem aqui o resumo da pizza, tá? Então, saiu do nosso loop, veio pra cá. Por que saiu do nosso loop? Porque ele entrou aqui, ó, gente, ó, tá?
eu cliquei em N, de no, de não. Então, se eu não quero mais pizza, break. Saio do loop. Quando eu saio do loop, vem para cá. Resumo do seu pedido. Então, resumo do seu pedido, pizza 1. Lembra? Eu estou enumerando. Então, lembra, gente? É um dicionário, tá? Então, cada elemento da minha lista de pedidos é uma, um dicionário, tá? Então, o que eu tenho dentro da minha lista, o que é uma lista de dicionário. Então, eu estou acessando cada dicionário, tá? Que vai ter o que é meu pedido. E eu estou enumerando ele, inicializando como um. Então, pizza 1, tamanho grande, massa fina, ingrediente queijo, pepperoni, champignon, cebola, azeitona. E o preço dele foi R$ 45. A pizza 2 é o tamanho média, ele é a massa integral, ingrediente só foi o queijo e o preço é R$ 42, tá? O total do pedido foi R$ 87, tá bom? Então, 42 mais 45, 87. Então, certinho. Obrigada pelo seu pedido. Sua pizza está sendo preparada. Ok? Funcionando. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês, na verdade? Então, bora lá. Aqui. A gente vai dar um print aqui, ó. Embora eu tenha falado, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Yes. Grande, fina, tan, 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 no. Bora lá. Veja só. Dentro, eu fiz aqui um print dentro da nossa, imprimindo o que? A nossa variável pedido. A nossa variável pedidos, tá bom? É o quê? É uma lista, tá bom? Que nós estamos adicionando o retorno, tá bom? Da nossa função escolher pizza, que retorna o quê? Um dicionário, tá bom? Que vai conter o quê? Tamanho, massa, ingrediente e preço. E a gente pode ver que é isso mesmo. Ó, nós temos aqui o tamanho grande e, ó, pessoal, nós temos uma lista de dicionário, tá? Ó, tamanho, que o valor a chave é tamanho e o valor é grande. A chave é massa, o valor é fina. A chave é ingredientes e ele retorna o que? Uma lista, tá bom? Com as opções lá do checkbox, tá? Queijo, pepperoni, champignon, cebola, tá bom? E a chave é preço e retorna o quê? O que tem o quê? O valor de 45, tá? Então, dentro da nossa variável pedidos, nós temos uma lista de dicionário, tá? Então, quando eu percorro essa lista, eu estou acessando cada elemento cada dicionário, tá? Então, eu estou pegando primeiro, quando eu percorro, eu pego o primeiro dicionário, aí eu consigo ir pegando as informações. Tenho mais outro. Nesse caso ele só pegou uma pizza aqui, ó, tá vendo? Porque a gente só tinha um dicionário, tá? Aqui, ó. Todas as informações. Mas se eu tenho mais de um dicionário, vai para o próximo elemento, que também é um dicionário, que vai me retornar o quê? Um dicionário contendo tamanho, massa, ingrediente e preço. Então, gente, fica muito mais fácil, né, para quem já tem um conhecimento mais, pelo menos intermediário aí, né, de Python e em programação, né, não só em Python, mas pelo menos, né, na lógica de programação, fica muito mais fácil entender o que está sendo feito. Para quem não tem, eu aconselho, fiquei com dúvida nessa parte de dicionário, de lista de dicionário, de for, de o que é um iterável, como percorrer ele e tal. Conselho, assista a aula de dicionário, assista a aula de lista e assista a aula de for, tá bom? E principalmente de for, né? Porque para você aprender como interar sobre os elementos da sua lista, da sua. Você pode interar também sobre uma string, enfim, né? Você poder ir fazer interar sobre algo, tá? Bem, muito obrigada, pessoal. Faltou alguma coisa? Deixa eu só ver aqui antes de eu finalizar, né, a aula. Acho que faltou a gente verificar, né, se realmente está funcionando aqui essa parte de. Vamos lá. Média, fina. Não escolhi nenhuma opção, tá?
Então, desmarquei o queijo extra e vou apertar entre sem selecionar nenhum ingrediente, tá? Então, erro, selecione pelo menos um ingrediente, tá? Então, bora lá. Média, fina, nenhum ingrediente. O que eu tô passando para ele? Passei lá a minha lista vazia, né? Opa! Não, gente, não foi porque eu deixei selecionada para mim. Vamos lá. Aqui, e selecionar aqui nenhum ingrediente. Pronto. Então, nós agora temos aqui o ingrediente vazio, tá? Então, nós escolhemos uma pizza tamanho média, a massa fina, não passando nenhum ingrediente, e o preço dessa pizza é R$ 35, tá? Então, nós temos uma pizza aqui, e agora a gente pode ver aqui, ó. Ó, o resumo do nosso pedido. Uma pizza do tamanho média, massa fina, ingrediente, não vai ter nenhum ingrediente, vai pagar R$ 35 aí só pela massa aí, bem fininha, tá bom? Sem nenhum ingrediente. Então, tudo está funcionando, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Sei que foi uma aula cansativa. E essa aula, gente, eu ainda vou aqui, ó, editar ela, preparar ela para postar, para vocês verem ela ainda hoje, tá? Então, bora lá. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau!